Neemias, capítulo 2. Os irmãos acharam? Vamos ler então até o verso número 5. No mês de Nisã, no ano 20º do rei Artaxerxes, uma vez posto o vinho diante dele, eu o tomei para oferecer e lhe dei. Ora, eu nunca antes estivera triste diante dele. O rei me disse: por que está triste o teu rosto, se não estás doente? Tem de ser tristeza do coração. Então temi sobremaneira e lhe respondi: viva o rei para sempre. Como não me estaria triste o rosto, se a cidade onde estão os sepulcros de meus pais está assolada e tem as portas consumidas pelo fogo? Disse-me o rei: que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei: se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais, para que eu a reedifique. Amém. Senhor, obrigado pela tua palavra, temos o privilégio de ouvi-la nessa manhã. Como louvamos, meu Deus, nossa alma anseia pelo Senhor, e nossos ouvidos e coração anseiam pela tua palavra, porque é dela, meu Deus, que precisamos todos os dias para enfrentarmos esses dias tenebrosos, porque ela nos mantém de pé, nos alimenta, nos fortalece. É por ela, meu Deus, que vivemos. A tua palavra diz que o justo viverá pela fé, e nós cremos que a tua palavra é a tua vontade, é a direção para a nossa vida. Então é dela que precisamos, não de conselhos humanos, não de convicções da minha mente natural, mas da tua palavra. E para isso eu peço que o Senhor use minha vida com graça, com misericórdia, poder do Espírito Santo para ministrá-la aos corações de todos nós, e que ouvindo possamos dar fruto. Assim, Pai, essa é a nossa oração que te fazemos, agradecendo em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos, podem sentar. Amados, Deus sempre apoiou e valorizou a manutenção de certas coisas. Se você olhar para a Bíblia, em todos os seus livros, no Antigo Testamento, no Novo, vários conceitos, né, princípios. Um dos motivos, né, dos indícios é que Deus preserva, mantém, valoriza os seus princípios. Coisas que estão na lei, que valeram naquele tempo. Hoje, muitos dizem que não vale mais, porque estava no Antigo Testamento, na lei, e que a lei hoje não deve ser observada, mas a lei está recheada de princípios de Deus, e Deus valoriza que eles sejam mantidos. Um deles é o dízimo, não é? E Deus também dando ordens e indicações, orientações acerca do tabernáculo, dos utensílios, da manutenção, do serviço. Deus sempre valorizou essa manutenção dessas coisas, ao passo que ele também apoiou a derrubada de outros. Uma das coisas que Deus apoiou que fosse derrubado foi a sua escravidão ao pecado, amém? Deus valoriza que isso tenha sido rompido na nossa vida e que seja rompido. Deus também valorizou aqueles reis que se dispuseram e derrubaram os altares a ídolos, né? Derrubaram tudo aquilo que estava profanando o altar e o templo do Senhor. Então Deus valoriza, apoia a manutenção de certas coisas. E Neemias é um dos exemplos desse desejo. Quando nós olhamos aqui para essa passagem, nós vemos que Neemias fala do templo e dos muros e da cidade. Porque a cidade estava destruída, estava assolada. Os muros estavam, uma boa parte deles derrubados, com brechas. Então Deus convoca, Neemias é um homem usado, levantado por Deus, para essa reedificação, como ele mesmo diz aqui no versículo 5. Eu quero reedificar a cidade onde estão os sepulcros dos meus pais. Então Neemias é um exemplo. Você deve conhecer talvez um pouco da história, né? Por falar nisso, irmãos, nós temos aqui na igreja pessoas gabaritadas para falar de história.
nós temos não somente o líder da escola bíblica, é professor de história, Pablo, como o vice-líder, o Lucas, também tem formação em história. Não é? Então, olha só que bênção. Homens com conhecimento bíblico e com conhecimento também histórico. Queridos, aqui na igreja só é ignorante quem quer. Nós temos irmãos capacitados, isso inclui você, amém? Nós temos irmãos que podem te ajudar, dando conselhos não somente espirituais, mas pessoas de Deus com confiança, que podem te aconselhar em várias áreas da humanidade, ciências. Né? Temos esse privilégio de termos irmãos aqui com profissões, né, variadas. Então isso é uma bênção, mas se você tiver desejo em conhecer história, procura o Pablo, né? E ele vai te dar aí um parecer muito mais preciso do que o meu, mas conta a história que depois da tomada pela Babilônia, você conhece a história do povo de Israel, né? Jeremias vinha profetizando, dizendo ao povo, olha, vocês têm que se submeter ao jugo da Babilônia. Os caldeus estão vindo e vão tomar a cidade, vão levar o nosso povo cativo. Então, nesse acontecimento, mais ou menos em 587 a.C., esse fato acontece por Nabucodonosor. Veja lá no profeta Jeremias, como eu mencionei, lá no capítulo 39, no versículo 1 e depois no versículo 8. Jeremias 39, 1, ele diz assim, foi tomada Jerusalém, era o ano 9 de Zedequias, rei de Judá, no mês 10º, quando veio Nabucodonosor, rei da Babilônia, e todo o seu exército contra Jerusalém e a cercaram. Verso 8, os caldeus queimaram a casa do rei e as casas do povo e derribaram os muros de Jerusalém. Então, nesse acontecimento, os caldeus tomam a cidade e destroem tudo, inclusive o templo. Promovem ali uma destruição no templo, várias partes do templo são destruídas, e esse povo, os caldeus, a Babilônia, depois foram dominados pelos persas. E se você olhar depois, lá em Esdras, no capítulo 1, você vai ver que já sob domínio persa, o rei Ciro, ele também é usado por Deus para que o povo volte. Depois do tempo do exílio, o povo tem a oportunidade de voltar, e isso acontece lá em 539 antes de Cristo. Então o povo, é permitido a eles que ele seja levado, ou que eles voltem para Jerusalém. Os irmãos sabem que muitos, já com vida estabelecida lá na Babilônia, decidem não voltar. Mas muitos decidem voltar para a terra dos seus pais. E depois desse acontecimento, se você olhar lá o livro de Êxodo, nós vamos ver alguns versículos. Depois desse acontecimento, a obra é paralisada. Depois, mais à frente, já com o rei Dario, paralisada pelo rei Artaxerxes, não esse que nós vimos aqui, né, no contexto de Neemias, mas um anterior. Mais à frente, o rei Dario, um outro rei persa, manda retomá-la, e isso também está lá no livro de Esdras. Volta aí um pouquinho antes. Esdras, capítulo 6, versículo 1 ao 3, diz assim, então o rei Dario deu ordem, e uma busca se fez nos arquivos reais da Babilônia, onde se guardavam os documentos. Em Acmetá, na fortaleza, que está na província da Média, se achou um rolo, e nele estava escrito um memorial que dizia assim, o rei Ciro, no seu primeiro ano, baixou o seguinte decreto, com respeito à casa de Deus em Jerusalém, deve ela edificar-se para ser um lugar em que se ofereçam sacrifícios. Seus fundamentos serão firmes, a sua altura de 60 côvados e a sua largura de 60 côvados, com 3 carreiras de grandes pedras e uma de maneira nova. Então aqui nós vemos que já com Dario, quando ele decide retomar, ele encontra escritos antigos de que o rei Ciro de fato havia mandado que a obra se fizesse novamente. Então, mais à frente, essa obra é retomada. Depois, lá no ano 70, já sob domínio dos romanos, né, com o general Tito, se não me engano, sob
o governo de Vespasiano, essa cidade, Jerusalém, é novamente destruída, assolada. E já nessa época havia construído o templo segundo Herodes, porque Herodes, durante 10 anos, ele decide dar uma reformada no templo, valoriza o templo. Era como o templo existia nos tempos de Jesus. Então, esses acontecimentos históricos que você tem, não é, acesso a vários sites, livros, enfim, tudo isso está relatado sobre o acontecimento, sobre o templo, com o templo de Deus, como ele foi construído, não somente como foi construído, mas também o que aconteceu com ele ao longo dos tempos. O fato é que, nesse contexto, o templo e a cidade estavam destruídas. Mais um exemplo do que Deus deseja reerguer, que é o seu templo, né? Ageu, vá lá comigo no profeta Ageu. Sofonias, Ageu, Zacarias, Malaquias. Vê se você consegue achar antes de mim. Ageu, capítulo 1, do versículo 1 ao 4. No segundo ano do rei Dario, no 6º mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor, por intermédio do profeta Ageu, a Zorobabel, filho de Salatiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: assim fala o Senhor dos exércitos. Este povo diz: não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor por intermédio do profeta Ageu, dizendo: acaso é tempo de habitardes vós em casas apaineladas, enquanto esta casa permanece em ruínas? Então, irmãos, nós vemos aqui que Deus também usa as pessoas e demonstra o seu desejo. Aqui fala, através de Ageu, ao povo para que a sua casa seja reedificada. Ele reclama: olha, vocês estão aí já há bastante tempo, voltaram, né? E agora estão mais preocupados com a casa de vocês, para colocar painéis, colocar uma decoração bonita. Mas vem cá, a minha casa, como é que fica? Vocês não vão finalmente concluir a reforma, reerguê-la? Então, Neemias é usado por Deus para a reconstrução dos muros, ao passo que Zorobabel é usado, não é, para iniciar a reconstrução do templo. Veja, queridos, que Deus, então, de fato valoriza a manutenção de certas coisas. Deus dá valor que algumas coisas permaneçam de pé, mesmo algumas que tenham sido assoladas por intermédio dele. Porque ele quem permitiu que os caldeus invadissem, foi ele quem permitiu que os romanos tomassem, foi ele quem permitiu que o templo ficasse em ruínas e só sobrasse hoje o que temos aí, que é um pedaço do muro, que hoje é conhecido como o Muro das Lamentações. Então, via de regra, foi Deus quem mandou, por causa da desobediência do povo, por causa do seu pecado. Mas Deus deseja que essas coisas sejam reerguidas. Ele manda derrubar quando não está de acordo com a sua vontade, como uma punição para aqueles que estão na desobediência da sua palavra. Mas ele usa outros e diz: reedifique de novo, porque isso para mim é importante. E eu quero que vocês agora se disponham. Então, Deus só vai mandar reerguer aquilo que está em ruínas. Concorda comigo? Se você for fazer uma visita à Europa, aos países que foram assolados pela Segunda Guerra, se você for lá em Londres, se você for em Paris, em várias capitais que foram tomadas pelos alemães, os bombardeios que se sucederam, os prédios que foram derrubados, e você vai lá hoje, são cidades bonitas, reconstruídas. Por quê? Estava derrubado. Hoje, esperamos em Deus que o que foi derrubado em Jerusalém,
o que foi derrubado na Ucrânia, o que foi derrubado também na Rússia, seja reerguido. Aquilo que for importante, seja reerguido. É isso que esperamos. Mas por quê? Porque foram derrubados. Estão em ruínas, foram destruídos. E quando Deus manda reerguer, é porque o inimigo destruiu. É porque foi derrubado. Por algum motivo, a coisa ruiu e veio, ao chão. Mas Deus diz, isso é importante para mim. Está destruído, está em ruínas, mas é importante para mim. Então, trate de reedificar. Constrói de novo, levanta de novo. Então, isso fala para nós, irmãos, esse conceito, porque tem muita coisa na nossa vida que, por causa das nossas ações, dos nossos erros, foram destruídas. Estão em ruínas, estão no chão. Mas não é porque Deus não quer elas de pé. Deus, muito pelo contrário, está nos dando nessa manhã uma ordem. O que é importante para mim, trate de reedificar. Não use o fato do inimigo ter derrubado, que você vai ficar aí na inércia e não vai tomar uma atitude. Erga, construa novamente. Então, para que você possa fazer isso, é bom que você ouça o que Deus falou aqui, o que aconteceu, como se desencadeou, para que você aprenda que esse processo tem um passo a passo. Existe, um caminho para isso acontecer. E é isso que eu queria ver com os irmãos nessa manhã. Então, voltando ao texto lá de Neemias, lá no capítulo 1, do versículo 1 ao 4, nós lemos o 2, vá agora no capítulo 1, vamos ler até o versículo 4. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidadela de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derrubados e as suas portas queimadas. Versículo 4. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei. E lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Veja o que acontece em primeiro lugar. Percebe-se o estado de miséria e desprezo. Foi o que aconteceu aqui com Neemias. Ele indaga, pergunta, e aí, como é que estão lá as pessoas, os nossos irmãos que estão lá, como é que está tudo, como é que vão as coisas? Aí passam para ele o relato, olha, está tudo uma lástima. Aqueles que estão lá estão em desprezo, estão em miséria, a cidade está totalmente destruída. Imagina, irmãos, no nosso contexto, se hoje nos acontecesse algo semelhante e você, em determinado tempo, passasse e visse a casa que você cresceu, o colégio que você estudou, a igreja que você frequentou, se tudo isso estivesse em ruínas, e pessoas que compartilharam com você e foram importantes ao longo da sua vida, estivessem por conta disso em desprezo e miséria, eu acredito que para qualquer um de nós isso seria um estado de profunda tristeza. Então eu só tenho, o primeiro passo para que eu decida reconstruir, reerguer, é perceber e me incomodar com o estado de miséria e desprezo. É isso que tem que acontecer na nossa vida, na minha e na sua. Qual é a consequência? Choro e lamento. Quando você tem conhecimento daquilo, e aquilo é quando a ficha cai. É como se você tomasse ciência da situação. Eu lembro sempre do filho pródigo nessa passagem. Em determinado dia, quando ele estava ali no meio dos porcos, desejando comer aquilo, cai a ficha dele e ele diz, poxa, os trabalhadores do meu pai têm tanta fartura e eu aqui desejando comer a comida dos porcos. Cai a ficha aí, bate aquele arrependimento, a tristeza, o lamento. E aí é o que acontece na nossa vida.
Então, tem que acontecer na sua. Porque muitos de nós sabem que as coisas estão em ruínas, mas passam por elas e não estão nem aí. É como se já tivessem com o coração cauterizado. Não bate, né, nenhum lamento, nenhum estado de miséria, assim, de tristeza profunda. A pessoa não está nem aí, não se incomoda. Neemias, quando ouviu, ele diz aqui que ele lamentou, ele chorou, não é? Ele sentou ali, chorou, lamentou por alguns dias, jejuou e orou. Olha só, cara. Olha que como a ficha caiu. Esse é o primeiro passo que tem que acontecer comigo e contigo, para que seja possível o início desse processo. Então, nesse momento, nós somos movidos a tomar uma atitude. Não, peraí, eu tenho que fazer alguma coisa. Como o filho pródigo. Pô, eu estou aqui, cara. Pô, eu deveria estar de volta. Eu vou voltar para ele. Eu agora tomo a decisão, eu vou voltar. Eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que reerguer o relacionamento com meu pai, eu tenho que retomar isso, eu tenho que tomar uma atitude. E aí em Neemias, lá no capítulo 2, versículo 4 ao 5, veja o que disse então Neemias. Disse-me o rei, que me pedes agora? Aí ele faz o seguinte, então orei ao Deus dos céus. E disse ao rei, se é do agrado do rei, e se o teu servo acha mercê em tua presença, peço-te que me envies a ajudar a cidade dos sepulcros de meus pais para que eu a reedifique. Então, o passo seguinte, né? Na sequência, eu tomo uma ação. Eu decido fazer alguma coisa. E eu começo por onde? Pô, vou orar a Deus primeiro. Primeiro vou clamar a Deus. E vou tomar a decisão. Olha, me envia, eu quero ir. Eu quero reedificar. Para mim esse negócio não está certo não. Tudo derrubado, destruído, para mim não está certo. Deus valoriza aquilo lá. Eu sei o valor que Deus dá àquilo. Aos muros, à cidade, eu sei o que representa para Deus. Então eu quero dispor a minha vida para ir. Então me envia, que eu vá. E aí, nesse momento, ele tem que buscar a graça, a misericórdia. É a sequência. Primeiro aqui ele ora a Deus dos céus, né? A gente viu lá no capítulo 1, no versículo 5, que ele diz assim, né? Ele esteve lamentando, jejuou e orou diante de Deus, e disse no 5, Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. E então ele faz essa oração, pedindo, clamando a Deus, Senhor, esteja, né, propício a esse desígnio no meu coração, a essa minha vontade. Me ajuda, tenha misericórdia, lembra da tua aliança. Senhor, abre os teus ouvidos para mim. Então a primeira atitude, quer dizer, a atitude seguinte, buscar a graça, a misericórdia, a direção de Deus. Deus, o que eu tenho que fazer para que isso que é importante para o Senhor seja reedificado? Para que o Senhor use minha vida, me mostre então o que eu tenho que fazer. Porque nesse momento, irmãos, já deveríamos estar cientes das nossas falhas. Como eu disse, pode ser que Deus tenha mandado derrubar por causa dos nossos erros, por causa, né, da nossa intransigência, da nossa intolerância, da nossa indolência. Então, Deus mandou derrubar, mas quando eu decido reerguer, eu tenho que reconhecer, Senhor, eu sei que foi por minha causa. Eu sei que eu tive uma parcela de culpa nisso. Então, eu tenho que reconhecer minhas falhas, me arrepender. Neemias, ainda no capítulo 1, no versículo 6 e 7, olha só o que ele diz. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço a tua presença, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti. Essa situação não foi propriamente por causa de Neemias. Neemias muito provavelmente nasceu na Babilônia. Então, quem cometeu os pecados, quem
errou foram os seus pais, os antepassados, mas ele se inclui ali. E ele diz, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. O verso 7 ele diz, temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Então ele diz, Senhor, tem misericórdia das minhas falhas, eu sei que eu errei, eu sei que eu tenho cometido pecados, eu sei que eu tenho errado, eu sei que tudo isso, né, culminou por causa das minhas atitudes, mas tem misericórdia. Senhor, perdoa os meus pecados. Agora, volta lá para o livro do profeta Ageu. Profeta Ageu, voltando lá. Ageu, capítulo 1 ainda, no versículo número 12. Então Zorobabel, filho de Salatiel, e Josué, filho de Jodazaque, o sumo sacerdote, e todo o resto do povo atenderam à voz do Senhor, seu Deus, e às palavras do profeta Ageu, os quais o Senhor, seu Deus, o tinha mandado dizer, e o povo temeu diante do Senhor. Então Ageu diz ao povo a respeito dos seus erros, dos seus procedimentos errados, de como eles não estavam cumprindo com a vontade de Deus. Então o povo ouviu e reconheceu, ouviram as palavras e temeram diante do Senhor. Então, queridos, eu só vou conseguir completar esse primeiro passo, primeiro, quando eu percebo o estado de miséria, quando eu lamento, quando eu de fato me incomodo, quando eu me arrependo, quando eu tomo a atitude, busco de Deus a direção. Sem isso, nada vai ser reerguido. Nada vai voltar a ser como era antes. Às vezes as pessoas têm desejo, né? De, poxa, que bom que as coisas voltassem como era antes. Pois é, mas cadê a tua atitude? Cadê a sua ação? Cadê a sua parte nisso? É só deitar em berço esplêndido e esperar Deus fazer tudo? Não, tem um processo que também depende de nós. Se Neemias tivesse ouvido aquele relato, tivesse falado assim, tadinho, estou com a pena, eu não vou fazer nada. Deus que levante outro. Eu não vou mexer nisso. Eu não tenho tempo, eu sou copeiro do rei, desfruto de uma confiança, eu estou bem aqui. Não é problema meu. Se a gente continuar assim, meu irmão, nada vai ser reerguido. A sua vida não vai voltar a crescer. Então, o que você precisa, em primeiro lugar, reconhece o estado de miséria e desprezo. Olha para dentro de si e chora, lamenta, se incomoda, busca a Deus, toma uma atitude e reconhece que você precisa ir à obra. Quando alguém diz para você que você tem que reedificar alguma coisa, você tem que meter a mão. Você tem que decidir, se levantar, se dispor. Os muros não vão se erguer sozinhos, os muros não vão ser reparados sozinhos. Tem que ter alguém se dispondo para fazer a obra. Então, voltando lá ao livro do profeta Neemias, no capítulo 2, do verso 4 e 5, diz assim, disse-me o rei que me pedes agora, né? Nós lemos, e disse ao rei, se é de agrado do rei, envia-me ajudar a cidade dos sepulcros dos meus pais para que eu a reedifique. Então ele toma a decisão, eu quero ir à obra, eu quero fazer parte, eu quero dispor os meus braços para isso, eu quero fazer parte disso. Me incomodei, tomei uma atitude, uma decisão, eu quero ir. Então, quando há essa disposição verdadeira, Deus manda os recursos. Às vezes a pessoa tem até disposição de ir, né? Assim, vai, mas não, olha, carioca tem muito disso, né? Estava falando nessa semana com uns colegas de trabalho, carioca tem umas manias, diz assim, pô, vê se aparece lá em casa. Você quer realmente o cara na tua casa? Não quer nem ver o sujeito, né? Mas você diz aquilo assim, meio que descompromissadamente.
Aí às vezes a pessoa chega e diz assim, não, se precisar me procurem. Não é? A gente não fala isso de vez em quando? Olha, se precisar de alguma coisa, me procura. Ou você quer que o cara te procure? Tomara que não. Se o cara procurar, eu salto de banda, eu dou uma desculpa, mas eu falo aquilo, né, para ficar bem, né, para manter a minha imagem. Mas quando tem a disposição verdadeira, desse jeito que eu disse, Deus não manda recurso nenhum. Não vai mandar. Mas quando tem uma disposição verdadeira no coração, aí, querido, Deus manda o recurso. Olha lá no capítulo 2 de Neemias, versículos 6 ao 8. Então o rei, estando a rainha sentada junto dele, me disse, quanto durará a tua ausência? Quando voltarás? Aprouve ao rei enviar-me, marquei certo prazo. E ainda disse ao rei, se ao rei parece bem, deem-se-me as cartas para os governadores da além do Eufrates, para que me permitam passar e entrar em Judá. Como também carta para Asaf, guarda das matas do rei, para que me dê madeira para as vigas das portas da cidadela do templo, para os muros da cidade, para a casa em que deverei alojar-me. E o rei mais deu. Por quê? Porque a boa mão do meu Deus era comigo. Então, ele teve a disposição verdadeira, e aí quando isso acontece, irmão, Deus abre as portas. Deus abre a gaveta. Deus mete a mão no bolso. Deus envia o recurso para que você consiga. E aí não estou dizendo só de recurso financeiro. Estou dizendo que as portas abrem de uma maneira geral. Você vê a primeira porta que abriu aqui. O rei dizendo, quando é que você vai? Quando é que você volta? Vai precisar de alguma coisa? Ele não tinha, né, mencionado nada ainda, mas ele já sentiu a porta do rei abrir. Quem foi que abriu essa porta, irmão? Foi Deus. Já tinha aberto, né, quando o rei perguntou para ele, por que você está triste assim? E aqui diz o texto que ele temeu, porque ninguém poderia aparecer triste diante do rei. Então já ali Deus abriu uma porta, a permissão para ele aparecer com um semblante triste diante do rei. E aí a porta se abriu, ele vai tendo a conversa. Então Deus vai abrindo, vai dando os recursos. Agora vai lá no livro de Esdras novamente, no capítulo 6. Um pouquinho antes aí, Esdras capítulo 6. Olha só o que é que diz no verso 4. O que é que está escrito aí? A despesa se fará da casa do rei. Dario decide, né, mandar voltar a obra. E aí, como é que faz a obra? Tinha sido suspensa. Ciro mandou suspender, Artaxerxes mandou suspender. Aí, beleza, pode continuar. Mas cadê a grana? Quem é que vai fazer? Quem é que vai pagar? Vai ser do bolso de quem? Aí diz aqui, a despesa se fará da casa do rei. O rei meteu a mão no bolso e falou, olha, eu vou pagar. Vocês vão reedificar, vão tomar a obra de novo? Eu vou pagar. Na verdade, esse recurso está saindo do bolso do rei. Quem é o dono de todo ouro e toda prata? É Deus. Então é Deus quem está mandando o recurso. Como nós oramos aqui, né, na hora do dízimo, da oferta, quem você acha que botou o pão na sua mesa? Não, pastor, fui eu, trabalhei o mês inteiro, ganhei meu salário, né? Pois é, meu querido, engano seu. Foi Deus quem te deu. Se Deus não tivesse aberto a porta do emprego para você, se Deus não tivesse dado sabedoria que você tem hoje, vigor, você não conseguiria o seu salário, o pão na sua mesa. Então, nada pertence a qualquer um de nós, é tudo de Deus. Deus então envia o recurso. Agora vai lá em Ageu, capítulo 2, lá no versículo 8, que é o texto que eu mencionei agora. Minha é a prata, meu é o ouro, diz o Senhor dos Exércitos. A prata e o ouro, como o diácono André mencionou aqui na quinta-feira, milhões de quilos que Davi deu. Deus se impressionou, nossa, quanta coisa. Aquilo para Deus era fichinha, porque Ele é dono de todo o ouro e toda a prata. Então, irmãos, quando há uma disposição verdadeira, Deus manda os recursos.
sejam eles financeiros, sejam eles, não é, de recepção, de relacionamento, de concessão, de documento, seja lá qual for, Deus vai mandar os recursos, porque são dele, mas eu tenho que me dispor. Eu tenho que ter a vontade e a decisão de fazer a obra. Então é preciso força e coragem. Usando lá o texto de Josué, lá no capítulo 1, versículo 6 ao 9, Josué, um versículo também muito conhecido, que eu até mencionei semana passada, não é? A respeito da decisão do povo. Eu é quem tem que fazer. Deus diz, vocês vão tomar a terra, mas eu é quem tem que fazer. E ele diz a Josué, sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor, teu Deus, é contigo por onde quer que andares. Então Deus é contigo, Deus vai mandar os recursos, mas o que ele diz para Josué? Ser forte e corajoso. Vai lá e se dispõe. Vai lá na luta, vai à batalha, conduz esse povo, mas não tenha medo, porque eu estarei contigo. Não tenha medo, porque eu vou enviar os recursos. Você vai derrubar as muralhas como se fossem de palito de fósforo, porque eu vou mandar o recurso. Eu estou à frente, mas eu preciso tomar a decisão. Agora, o último ponto que eu não posso deixar de mencionar é que, se Deus deseja erguer, vai acontecer alguma coisa em contrário? Se é desejo de Deus erguer, vai ser tudo uma mil maravilhas, nenhuma oposição vai acontecer, nada de contrário, vai ser tudo céu de brigadeiro. É assim, irmão? Tem alguém que é chamado de adversário, alguém que está em oposição a tudo aquilo que Deus planeja. A sua salvação é plano de Deus, mas o inimigo deseja se opor, por isso ele é contra você. Por isso ele é contra a obra de Deus. E Jesus disse, a minha igreja não será, né, as portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. Deus ergueu a sua igreja, Jesus, né, sob a confissão de Pedro, Jesus diz, sob essa confissão, eu edificarei a minha igreja. Então, tem alguém que vai se opor. Mas Jesus disse, as portas do inferno não vão prevalecer contra ela. Mas a igreja tem ataques? Tem. E como tem? E como tem luta, irmãos, como tem pessoas que são usadas pelo inimigo para tumultuar o caminho da obra. Então, se Deus quer erguer, o inimigo vai se opor. Se você tomar a decisão hoje de reedificar seu casamento, vai ter uma oposição. Mas para isso o que é preciso fazer, pastor? Primeiro você precisa identificar o estado de miséria e desprezo que ele está. Porque tem gente que está com casamento uma porcaria, mas também não está nem aí. Aí não vai reedificar nada. Mas se você seguir todo esse processo e tomar a firme decisão, o inimigo vai se levantar contra você. Então vai ter oposição, é uma etapa certeira do processo. João 10:10, o que é que diz lá? O ladrão veio para roubar, matar e destruir. Então é uma etapa certeira, é certo que vai acontecer. Eu não sei se vai faltar material, se vai sobrar. Eu não sei o que vai acontecer, se você vai bater um martelo no dedo, se você vai cortar o pé na serra. Não sei o que vai acontecer. Mas uma coisa eu sei que vai acontecer. Vai ter oposição. O inimigo vai se opor. Então, Sambalates, Tobias, que foi com Neemias, os Dinaitas, Afarsaquitas e todos os outros
que também estiveram, não é, contra Esdras, vão atrapalhar e tentar sabotar o seu plano. Vão colocar armadilhas no meio do caminho. Vai ter um mandado do capeta para interromper e perturbar você. Isso é certo. Por isso, você precisa saber o real tamanho do dano. Para isso, você precisa ter a real dimensão da obra que você precisa fazer. E foi o que Neemias fez. Isso é uma outra etapa importante do processo, queridos. Volta lá o livro de Neemias, no capítulo 2, e vê lá o versículo 11 ao 17. Cheguei a Jerusalém, onde estive 3 dias. Então à noite me levantei, uns poucos homens comigo, não declarei a ninguém o que meu Deus me pusera no coração para eu fazer em Jerusalém. Não havia comigo animal algum, senão o que eu montava. De noite saí pela porta do vale, para o lado da fonte do dragão e para a porta do monturo, e contemplei os muros de Jerusalém que estavam assolados, cujas portas tinham sido consumidas pelo fogo. Passei a porta da fonte e ao açude do rei, mas não havia lugar por onde passasse o animal que eu montava. Subi à noite pelo ribeiro e contemplei ainda os muros. Voltei, entrei pela porta do vale e tornei para casa. Não sabiam os magistrados aonde eu fora nem o que fazia, pois até aqui não havia eu declarado coisa alguma, nem aos judeus, nem aos sacerdotes, nem aos nobres, nem aos magistrados, nem aos mais que faziam a obra. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróbrio, vergonha. Mas o que ele fez? Ele foi reconhecer o tamanho do estrago. Ele foi ver se aquilo que falaram para ele, se era realmente tudo aquilo. E ele constatou que estava tudo ruim. Tudo derrubado, tudo queimado. E aí ele diz: disponhamo-nos, vamos nos dispor, disposição, vontade, e vamos mão à obra. Fortaleça suas mãos para que a gente deixe de ser vergonha. Então tem coisas na nossa vida que o inimigo derrubou e são hoje vergonha. Não sei qual é a sua vergonha, não sei se ele já causou esse estrago, ou se você está deixando ele minar os fundamentos, mas em qualquer momento vai cair, vai ruir. Então, se for possível, tome uma atitude antes, não deixe cair. E se já caiu, verifique, analise, veja de fato qual é a extensão do estrago, então dimensione o tamanho da obra. São coisas, né, importantes para a gente fazer, irmãos. São naturais desse processo, porque se o alicerce não estiver correto, é hora de mudar. É nesse momento que você vai reedificar que você tem que ver. Peraí, deixa eu ver os fundamentos. E olha, caiu por causa disso aqui. Lembrem da passagem lá de Jesus no Evangelho segundo Lucas, do homem que constrói a sua casa sobre a rocha e do que constrói sobre a areia. Vem a tempestade sobre as duas, mas o que edifica sobre a rocha se mantém de pé. Porque o fundamento é sólido. Então é o momento de você olhar para o fundamento, para o alicerce. E se for o errado, irmão, muda. Porque quem é o alicerce da nossa obra? Seja ela qual for. Se for o seu casamento, se for sua vida profissional, se for sua família, seja lá o que for, se for sua saúde, quem é o nosso alicerce? É Jesus. Ele é a pedra angular que foi rejeitada, mas ele se tornou o fundamento de todos nós. Então é um momento, se esse alicerce não estiver correto, irmão, corrige, acerta e passa a construir sobre ele. E passa então a construir sobre algo sólido. Só tenha cuidado, eu disse, né, no início, para a gente encerrar. Se o pessoal do louvor quiser se colocar, já pode vir. Eu disse no início que Deus tem, não é, desejo,
Ele valoriza que certas coisas sejam mantidas de pé, reerguidas, e outras não. Só tenha cuidado para não reerguer aquilo que Deus não quer. E isso é obra do inimigo. Deus derrubou e ele deseja que elas estejam derrubadas. Como eu disse aqui, né, a sua escravidão ao pecado. Ele quebrou, rompeu as cadeiras, pagou a dívida e você foi salvo. E ele quer que isso permaneça assim. Mas o inimigo quer que você construa isso de novo. E pasme, o inimigo vai te dar recursos também. O inimigo vai te dar direção também. Você precisa saber discernir. Quem é que está te dando recurso e quem é que está dirigindo? E sobretudo, o que você está reerguendo de novo? Pergunta para Deus, Senhor, isso aqui é da tua vontade? Se for, meu Deus, manda os recursos como Neemias fez, orou aos céus e Deus foi abrindo as portas, Deus foi agindo. Se for da vontade de Deus, tenha paciência na obra, porque obra se faz um tijolo de cada vez. O pastor Paulo gosta de mencionar, né, que quando vem à igreja, ele quer receber da palavra o seu tijolo, não é isso? Eu quero o meu tijolo de hoje, para eu ir lá e colocar no meu muro. É dia a dia, não é? De passo a passo. Então tenha paciência na obra. E uma vez concluída, irmão, eu tenho certeza, como Deus disse a esses que voltaram, a glória da segunda casa será maior que da primeira. Caiu, foi derrubada, o inimigo jogou no chão, mas se você tiver à disposição, se Deus orientar e suprir, a glória da segunda casa pode ser maior que a primeira. Então, lição para mim e para você hoje, consultar no nosso coração, se algo caiu, se algo foi derrubado, destruído pelo inimigo, se é da vontade de Deus, pense nessas coisas, medite na palavra, e se de fato for da vontade de Deus, não perca tempo, faça como Neemias, me manda agora, não dá para esperar, porque a situação lá é de desprezo e miséria, e eu preciso reedificar. Então tome essa decisão hoje, amém? Vamos orar. Ó Deus, a tua palavra falou ao nosso coração e nos mostrou quantas coisas, meu Deus, acontecem na nossa caminhada por causa das nossas atitudes, por causa, meu Deus, da nossa intransigência, da nossa prepotência, e muitas delas, Pai, que o Senhor deseja que sejam mantidas de pé, o Senhor permite que elas caiam por causa dos nossos erros. Mas, Pai, são valorosas para o Senhor, são valiosas aos teus olhos. E nós precisamos observar, cabe a nós reconhecer o estado, o lamento, a situação em que ela se encontra, o valor que o Senhor dá, e eu preciso me dispor a erguê-la novamente. Se essa vontade for correta, honesta, o Senhor enviará os recursos, o Senhor abrirá as portas. Ó Deus, fala com cada um de nós. Eu não sei da vida dos meus irmãos, mas muitos de nós, se não todos nós erramos na nossa caminhada. E talvez, meu Deus, algumas coisas já tenham caído e outras estejam já a ponto de desmoronar. Mas, meu Deus, se levantarmos um clamor, pedirmos a Ti misericórdia, que os Teus ouvidos ouçam o nosso clamor, o Senhor enviará os recursos com a disposição do nosso coração para que essas coisas sejam mantidas de pé. Fala conosco, meu Deus, e que cada um de nós, é um dever de casa individual, que cada um de nós possa olhar para dentro de si e ver aquilo que precisa ser reerguido. Obrigado, Senhor, por esta manhã, pela Tua palavra. É a oração que fazemos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém.